Bom, vamos lá? Vamos entrar agora com pasta americana. Eu vou explicar sobre a pasta, sobre massa elástica e massa de flores. Qual a diferença delas? O que cada uma vai fazer na hora de trabalhar com o bolo, qual que eu devo utilizar. Então, sobre conservação, como guardar, qual a validade, tá? Vamos lá. Então, vou explicar tudo bonitinho para vocês. Temos alguns tipos de massa de pasta americana no mercado. Tem algumas pastas que elas já vêm pronta para uso, não precisa mexer com nada, é só tirar ela, sovar e já abrir e já colocar em cima do bolo. Tem outras pastas que elas vêm assim num pacote, aí vocês abrem ela parece que está toda quebradiça, então precisa sovar. Vocês começam a sovar, 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 de repente começa a perceber que ela começa a ficar mole. Ela estava dura, aí começa a ficar mole. Então o que que acontece? Algumas pastas já vêm pronta, outras tem que sovar e acrescentar um pouquinho de açúcar impalpável. Tá? Então, tem algum problema? Eu gosto, claro, da pasta que já vem pronta, a pasta que eu já vou abrir e já coloco em cima do bolo. Mas em alguns lugares não tem esse tipo de pasta. Como aqui agora onde eu moro, não tem. Então, eu tenho que me adaptar com outro tipo de pasta. E é o que eu estou fazendo com essa pasta que eu estou utilizando e que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Então, a pasta americana, você vai simplesmente colocar em cima do bolo. Então a pasta americana serve para cobrir o bolo, para fazer modelagem, não pode fazer flores e nem laços com pasta americana. Não é que não pode, mas não é aconselhável. Eu vou explicar o porquê. Então pasta americana só cobre bolos ou faz modelagem. A pasta americana então é para isso. Certo? Nós temos a massa para flores, que já está dizendo o nome, massa para flores, era para fazer flores, e tem a massa elástica, que para que é a massa elástica? É uma massa que tem bastante elasticidade, então ela serve para tudo que imita tecido. Eu vou fazer um laço, eu vou fazer uma cortina, eu vou fazer alguma coisa no bolo que imita tecido, vestido de boneca, então é massa elástica, ela tem bastante elasticidade, tá? Agora olhando assim, eu até tirei da embalagem, né, para poder mostrar, porque olhando assim, a gente não consegue definir qual é cada uma delas, né? Olhando não tem como a gente definir, mas eu vou demonstrar para vocês. Vou tirar ela do meu saquinho, sempre tem que estar embalada em saquinhos bem grosso. Nós temos aqui 3 tipos de pasta. Uma é a pasta americana, uma é a massa de flores e a outra é a massa elástica. Então, como descobrir qual é cada uma delas sem estar com a embalagem? Então, pasta americana eu vou cobrir bolo, massa para flores eu vou fazer flores e a massa elástica eu vou trabalhar com tecido, imitando tecidos. A pasta americana, todas elas precisam ser sovada. A pasta americana, ela tem um pouco de elasticidade, mas não o suficiente para que eu possa fazer com ela tecidos. Então, se eu for abrir, quando eu quero fazer um laço, eu tenho que abrir bem fininho. E se eu abrir bem fininho a minha pasta americana, ela vai rachar, ela vai rasgar. Eu não consigo abrir ela tão fina a ponto de enxergar o desenho da minha mão embaixo, tá? Então, eu não consigo fazer isso com ela. Já a massa de flores é uma massa bastante resistente, ela tem menos elasticidade do que uma pasta americana e de uma massa elástica, e você consegue abrir ela bem fina, fina o suficiente para você também enxergar os risquinhos da sua mão, e ela fica dura ao mesmo tempo que você está trabalhando com ela, ela já está secando, ela já está endurecendo, o que não acontece nem com a pasta americana e nem com a massa elástica. A massa elástica, ela tem bastante elasticidade, olha isso, ó. Só de esticar ela aqui, ó, eu já vejo elasticidade nela, ó. Vou rasgar ela aqui para vocês verem, é uma massa bem elástica. Então, toda vez também que eu pegar a massa, eu preciso, primeira coisa, trabalhar com ela, rasgando ela, assim, para que ela volte à elasticidade. Porque quando a gente tira ela do saquinho, ela está muito dura. Então, precisamos, olha, aqui eu começo a sentir a elasticidade dela, ó. A pasta americana eu não faço isso, tá? Claro que se eu tocar nela eu vou saber que é uma massa elástica, porque ela é muito macia. Olha, muito macia, ela tem bastante elasticidade. E o cheiro dela também
é um cheiro sente cheiro de coco nela. Então é importante toda vez que vocês forem trabalhar, sentir o cheiro da pasta e tocar nela e começar já a adquirir esse hábito só de tocar na pasta ou sentir o cheirinho dela, sentir o aroma, já saber que pasta que é. A pasta de flores super firme, olha, dura. Preciso sovar bastante, olha. Ela é bem firme para que quando eu possa fazer as pétalas, e ela tem um cheirinho de menta. Então, ó, trabalho com ela também primeiro rasgando, para depois começar a sovar. Então, eu trabalho, ó, rasgo ela, aí eu começo a sovar ela. Procurar, não pode ficar batendo açúcar aqui, tá? Porque conforme vai utilizando e se for colocando açúcar, ela resseca, então ela racha. Então, ó, eu jogo tudo aqui para trás, ó, lembra na maneira de sovar a pasta? Eu jogo aqui para trás e deixo liso aqui na frente. Então, sempre que for trabalhar, tanto com pasta americana, massa elástica ou flores, precisa, em primeiro lugar, sovar a pasta. Tá? Aqui eu sovei bem, dei bastante elasticidade, ó, tá bonita, tá lisa, e eu já tenho que colocar ela dentro do saquinho, não posso deixar assim. Então eu vou colocar ela aqui. Agora eu vou sovar a minha massa elástica da mesma forma. Pode, ó, presta atenção que eu não tô deixando grudar aqui, tá? Tô colocando força, mas nem tanto assim. Eu sovo, ó, de uma maneira que ela não grude aqui, que eu não preciso ficar colocando o açúcar, ó. Tá lisinha, ó. Também bem branquinha, já vai pra dentro do saquinho. Nossa massa elástica. Agora a pasta americana. Essa pasta que eu tô utilizando, ela não é bem branquinha. Se quiser, pode estar colocando corante nela. Na hora de estar sovando, já tá colocando corante, tá? A outra pasta, essa aqui é a pasta que eu tenho que sovar com um pouquinho de açúcar, porque ela vem bem dura e depois eu sovo, ela vai ficando mole. Aí eu tenho que ficar batendo um açuquinha, assim, ó, e sovando, até que ela dá essa liga aqui. Eu tenho um pedaço dela que nem foi sovado ainda, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Eu acho que é aquele outro. Essa pasta, também consigo definir pelo cheiro, pelo aroma dela. Deixa eu ver essa outra que eu tenho aqui. Essa é massa elástica. Então, eu vou sovar essa daqui mesmo. E ó, sovando ela, jogando tudo pra cá, trabalhando bem, para poder pegar elasticidade. Não pode tirar a pasta do saquinho e já querer estar utilizando ela. Ó como essa pasta aqui tá grudando, ó. Então, eu bato um pouquinho de açúcar e continuo sovando, tá? Então, aqui nós temos as nossas 3 pastas que nós vamos utilizar. Tem também, além dessas 3 pastas básicas que nós estamos aqui utilizando, temos a pastilhagem. Só que a pastilhagem, essa comprada pronta, eu não aconselho vocês a comprarem. É uma pastilhagem muito dura, você tenta sovar ela, você não consegue dar liga nela. Então, eu vou ensinar vocês a fazer a pastilhagem, tá? Quando eu for utilizar alguma pastilhagem, eu ensino vocês a fazer. Vou falar um pouquinho sobre a conservação da pasta americana, ou da massa elástica, ou da massa de flores. Tirei do saquinho. Nós estamos trabalhando com massa branca. Se eu estivesse trabalhando com massa colorida, seria até um pouco mais complicado, porque a massa colorida, ela desbota com o contato com o ar ou com a iluminação, ela começa a desbotar. Isso é questão de 3, 4 horas, se você deixar aqui exposto, ela começa a desbotar. E a pasta branca pode correr o risco de ficar amarela, então ela pode amarelar, né? Então, toda vez que eu preciso, sobrou, abrir a pasta, utilizei, sobrou uma quantidade, eu preciso guardar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho até várias pastas aqui, ó, que sobra muito, eu trabalho bastante, então eu tenho muitas pastas aqui. Aí, o que eu faço? Primeiro, eu sovo bem elas, sovo bastante,
Depois que eu sovei, vou tirar uma aqui, ó, tá dentro do saquinho. Já faz tempo que tem essas pastas aqui, hein? Já faz meses. Mas olha, eu tô sempre cuidando delas. Vou tirar uma com essa colorida. Ela tá bem macia, ó. Eu sovo bem, tá? Todas as pastas que sobram eu tenho que fazer isso. Sovo bem, deixo ela lisinha, coloco dentro de um saquinho. Aqui eu tiro o ar, dou um apertão nela aqui, ó, para que o saquinho grude. Aí eu vou embalar bem assim com o saquinho, deixar bem embaladinho, para não ficar com ar. Fiz isso com todas as pastas, certo? Tá tudo aqui, todas embaladinhas, ó. Agora eu pego elas e pego um saquinho bem grosso, o mais grosso que vocês tiverem. E se tiver um saquinho que não seja transparente, melhor ainda, porque nós estamos trabalhando aqui cuidando da pasta colorida. Lembra que se pegar a iluminação, a pasta desbota, tá? Então, se tiver um saquinho escuro, ótimo. Agora eu vou colocando aqui as minhas pastas, todas sem ar nenhum. Embalo elas. Todas elas tem que fazer assim. Assim eu consigo uma conservação bem grande. Coloquei. Aí aqui eu vou embalar novamente, tirando todo o ar. Passo alguma coisa aqui, um durex, né, para segurar bem nelas. Aí sim, não põe na geladeira. Isso não vai para geladeira. Isso tem que ficar dentro de alguma... ou pode deixar assim no saquinho, ou então eu tenho algumas caixas que eu guardo materiais também, muito importantes, caixinhas, tá? Que eu guardo material. Eu coloco todas as minhas pastas americanas aqui e fecho, melhor ainda, eu vou conservar bastante elas, tá? Olha. Aqui que eu guardo as minhas pastas americanas. Sovo todas elas, coloco. Se conseguir fechar com durex, melhor ainda. Fecho. E a conservação é grande. Eu consigo segurar aqui por mais de 3 meses, ela assim aberta, tá? Então tem que ter esse cuidado. Se deixar ela de qualquer jeito, de um dia pro outro ela endurece e você perde, você acaba perdendo, né? Isso é prejuízo, né, gente? Então a gente precisa utilizar o máximo possível. Então, é dinheiro jogado fora. A gente precisa ter esses cuidados assim, né? Então vamos lá. Agora eu já falei sobre a conservação e como guardar a nossa pasta, tá? Agora nós vamos trabalhar com a pasta americana. Ó, consegui achar a pasta americana que eu tava falando, da maneira como ela vem dentro do saquinho, olha que diferença. E olha, depois de sovada, como ela fica, tá? Então, essa pasta, olha, se ela chegar assim na mão de vocês, vocês não precisam ficar apavorados, olha isso, ó. Vendo? Precisa ser sovada bastante, até que ela chegue nesse ponto, ó. Ela pega elasticidade, olha, tá vendo? Então, essa é a pasta que eu falei pra vocês que precisa agregar um pouquinho do açúcar impalpável. Então, deixa eu só ajeitar ela aqui, porque agora a gente vai iniciar numa outra etapa. Então, eu vou deixar essa pasta aqui, daqui a pouco, se precisar mais um pouquinho, eu sovo ela, tá? Bom, o que nós vamos conversar agora? Vamos falar, hoje eu vou trabalhar com vocês com um bolo maquete. Então, vou explicar como colocar a pasta americana em cima do isopor. O que vocês têm que fazer, qual a preparação que vocês têm que ter, que preparar o isopor para poder receber a pasta. Tem no mercado alguns isopores que vocês já compram, eles já vêm lisinho na lateral, tá? Então é um isopor que já vem preparado para receber a pasta americana. Ó que legal, ele também é oco, tá? Então deixa o nosso bolo mais leve. E já tem em outros lugares, não tem esse tipo de isopor, vem esses isopores, esses bolinhos de isopor que precisa ser lixado. Então vai comprar uma lixinha no mercado, pode ser uma lixa d'água bem fininha, ou então vai em alguma loja que vende produtos para artesanato e compra uma lixinha.
É uma lixa própria para lixar artesanato. Ela é bem fina também. E vai lixar toda essa quina. Não pode deixar o isopor com quina. Pode ser só aqui em cima, aqui embaixo não tem necessidade. Lixa a lateral, deixa tudo bem lixadinho. Ele tem que ficar assim, bem lisinho, tá? Se vocês colocarem a pasta americana em cima de um bolo com essa quina, vai rachar tudo a pasta americana aqui nessa lateral. Conforme vocês colocam a pasta, quando vai alisar ele, ele racha. Então tem que deixar bem lisinho o isopor, tá? Como está esse aqui. E o que que eu vou colocar, o que que eu vou passar nesse isopor para poder grudar a pasta americana aqui? Eu coloco gordura vegetal. Então eu vou pegar aqui minha gordura vegetal. Ó, tá até, ela tá bem molinha, porque eu vou brincar aqui de fazer, vou lambuzar isso daqui mesmo de gordura vegetal, ó, bastante gordura, ó, passo bastante. E o bom é que a gordura vegetal, ela faz bem para a pasta americana, ela hidrata a pasta americana, evita ressecamento. A gordura vegetal é importante na pasta. Então, fazendo isso, ela já vai também aderir bem na pasta americana, tá? Tem pessoas que colocam, que passa água. Eu não aconselho, porque a água não para aqui no isopor. Vocês colocando gordura, quando coloca a pasta, ele já vai aderir, já vai hidratar também aquela pasta, já vamos conseguir alisar melhor. Então, passa bastante gordura vegetal. Tem que ficar bem engordurado, tá? E mesmo que eu tiver aqui com gordura na mão, eu posso pegar a pasta, sovar ela, não tem problema nenhum, certo? Depois que eu já preparei o meu bolo, agora eu vou pegar a minha pasta, sovar mais um pouco, abrir para colocar ali, tá? Qual a quantidade de pasta que eu preciso para colocar nos bolos? Ó, já aproveito que eu estou com a gordura na mão e já coloco na pasta americana, né? Bom, aqui eu tenho alguns bolos, os tamanhos de alguns bolos. E eu vou falar a quantidade de pasta que vocês vão precisar para esses bolos. Olha, esse bolo ele tem 40 centímetros de diâmetro, tá? Esse aqui tem 35 e esse aqui tem 15. Então, toda vez que vocês forem comprar o isopor ou que for fazer algum bolo, mesmo um bolo de verdade, então presta atenção, vocês precisam de um aro. Se aqui for de 40, o próximo é 30, o outro é 20. Ou 45, 35, 15. Tem que ter sempre uma diferença de 10 centímetros de diâmetro de um bolo para o outro, para ficar os bolos tradicionais. Hoje vocês conseguem ver aí no mercado vários tipos de bolos, um mais próximo do outro, tá? Não tem a distância que seja mais tradicional, mas por enquanto o tradicional continua sempre com essa diferença de 10 centímetros de um para o outro, tá? Então, nesse bolo de 40 centímetros de diâmetros, eu precisei de uma média de 3,2 kg de pasta. Então, a pasta americana que eu utilizo vem de 800 gramas cada um, né? Então, seria 4 pacotinhos de 800 gramas. Ah, mas precisa tudo isso? Para abrir, sim. Você não vai usar tudo isso, mas precisa para poder abrir. Depois que você abrir, você colocar, precisa de uma abertura muito maior do que o bolo. Então, você coloca, aí depois você corta. Então, tudo bem que vai sobrar, mas o restinho que sobra, você coloca no bolo de cima, tá bom? Então, para esse de baixo, você vai abrir 3,2 kg de pasta. Esse que é o de 40 de diâmetro. Para esse que a gente vai utilizar agora, eu vou precisar abrir 3 pacotes de pasta de 800 gramas. Então, seria 2,4 kg, tá? Nesse daqui. E aí, claro, também vai sobrar um pouquinho, mas mesmo assim eu preciso abrir. E depois tem o pequenininho, né, que é o de 15, que eu vou estar utilizando aí uma pasta e meia, mais ou menos, que vai ser 1,2 kg, mais ou menos, para mim estar abrindo para colocar nesse daqui. Então, eu sempre inicio pelo maior. Eu inicio pelo maior e o que sobra
vem pro meio, provavelmente eu vou precisar agregar mais um pouco, e depois eu coloco no do meio e tudo que sobra também, o que sobra vai pro menor. Então é sempre do maior para o menor, tá? Eu já fiz o maior, agora eu vou fazer esse do meio aqui para vocês verem. Então eu vou começar sovando a minha pasta. Vou sovar e vou abrir ela, tá? Então vamos lá. Aqui ela já tá bem sovadinha, que eu já tinha sovado. Agora eu vou polvilhar o açúcar para conseguir abrir. Vou começar a abrir a minha pasta. Então vamos lá. Ela tá bem... Eu passei um pouquinho de gordura vegetal, é até bom que ela hidrata a pasta, evita ressecamentos. Ainda mais aqui que eu tô com ventilador, isso pode rachar a pasta. Ó, abro um pouco, da mesma forma que eu ensinei no outro vídeo, eu abri e agora eu vou girar, ó, sem levantar a minha pasta totalmente. Ó, bato mais um pouco e vamos lá. Vamos abrir, continuar abrindo. Tentar abrir o mais redondo possível, tá? Isso é importante. Lembra de como eu falei sobre as medidas do bolo? A altura, né? Mais a largura do bolo. Então, é bom fazer essas matemáticas aí para depois, na hora de abrir a pasta e for colocar em cima do bolo, não dá nenhum erro, né? Tudo bem que no bolo de isopor não tem problema, você tira, você coloca, mas e se for num bolo de verdade? Não dá, você perde a pasta. Então tem que fazer essas matemáticas direitinho. Vamos lá. Ah, outra coisa, no bolo de isopor não precisa ser tão grossa a pasta, tá? Nosso bolo é lisinho, não precisa ser tão grossa, mas também não vamos colocar tão fino, tá? Então vamos lá. Abrir mais. Essa massa ela é mais molinha do que a que eu estou acostumada a trabalhar, então tem que estar colocando o açúcar. Trago ela, passo a mão, tem algumas bolhas, olha, quando começa a aparecer um pouquinho de bolha, eu posso pegar um palito de dente, furo a bolha e aperto, aí ele vai bem. Ó. Tá vendo o que aconteceu aqui, ó? Meu dedo enroscou na pasta. Então, por que aconteceu isso? Porque eu não tenho aqui, não é aquele rolo que eu falei que eu seguro na lateral e ele gira. Isso me atrapalha bastante, ó. Isso porque eu não tenho unha grande, porque se tivesse unha grande já estaria rasgando toda a pasta, tá? Então, quando forem abrir, procura trabalhar com aquele rolo, que é bem melhor pra vocês. Mas antes disso, deixa eu ver se já não está colando lá embaixo. Passei um pouquinho aqui, ó, porque eu vou girar para poder bater açúcar aqui, ó. Que ela já começou a ficar grande, aí já tem uma certa dificuldade para girar ela. Deixa eu ver o tamanho do meu bolo. Olha, eu ainda, para mim não deu ainda. Eu posso medir aqui, ó. Aqui... Pois aqui vai dar quase um rolo desse aqui. Então, eu preciso abrir um pouco mais. Ó, vou colocar aqui pra dar uma olhadinha, ó. Já deu, já tenho de sobra aqui. Então, eu sempre enrolo daqui pra lá, trago meu bolo e coloco por cima. É mais fácil do que eu enrolar aqui, eu acho, né? Depois vocês vão procurando aí a maneira mais fácil que vocês vão achar também, ó. Sempre com a mão assim, sem colocar os dedos. Trago o meu bolo, ó. Coloquei, fechou aí. Agora eu coloco, ó. Termino de descer. E agora venho aqui, ó, de baixo para cima, de baixo para cima. Ele tem que encostar, ó, tirando o ar, tá, ó. Certo? Agora aqui eu vou abrir as pregas
Ó. Abro, encosto. Vamos lá, mais um lado aqui. Abro, encosto. Encostando. Agora, que encostou tudo, eu tenho que fazer isso para ver se não tem bolhas de ar. Se tiver bolha de ar, eu já tenho que fazer a massagem, massageando para tirar essas bolhas. Tá? Ela tem que encostar bem no isopor. Se criar uma bolha de ar e eu não verificar e deixar aquela bolha, o que acontece? Conforme ela vai secando, ela vai se descolando do isopor e racha tudinho, tá? E aí você acaba perdendo o seu trabalho, porque vai ter que fazer tudo de novo. Então passa bem a mão na lateral para ver se não tem bolha. Se tiver, tem que fazer massagem e tentar tirar essa bolha. Desce ela, faz alguma coisa. Ok? Aqui eu já vou pegar, começar a tirar o excesso, sem chegar muito próximo do bolo. Eu já tiro o excesso. Vamos lá, tirando sempre com a minha carretilha lateral, para não rasgar o bolo. Já tenho que ter o cuidado de sovar a minha pasta para guardar. Não posso deixar essa pasta aí sem guardar ela dentro do saquinho, sem sovar, que senão é prejuízo. Ela endurece muito rápido. Tirar ela dentro do saquinho. Agora vamos lá. Outra coisa, bolo de isopor não tem necessidade de colocar esse próximo em cima de algum tabuleiro. Não tem necessidade, tá? Eu já posso fazer esse bolo de colocar a pasta em cima dele sem necessidade de colocar um tabuleiro embaixo. Vamos aqui cortando. Agora sim, mais próximo. E agora eu vou trabalhar com os alisadores de pasta. Tenho 2 alisadores. Primeiro dou uma alisada aqui em cima para ver se está tudo ok. Sem força nenhuma eu passo na lateral, porque se colocar força nessa lateral pode acabar rasgando. Agora vou alisar aqui embaixo, na lateral de baixo. Vamos lá. Se eu achar alguma bolha, eu empurro essa bolha para baixo, tá? Ó. Quando tem bolha, eu empurro ela e já aperto, ó. Aqui tem uma bolinha bem aqui, ó. Então, eu vou empurrar ela, ó. Olha lá. Tiro o excesso. Tá? Isso aí. Perfeito. Ó. Mas sempre esses cuidados para não ter bolha. Está pronto o nosso próximo bolo de isopor. Então, eu fiz esse bolo maior, eu colei ele em cima do meu tabuleiro com um pouquinho de glacê real. Então, eu tenho que passar um pouco de glacê real para poder colar esse bolo. Como esse bolo ele é oco, ó, é um bolo oco, então agora no próximo eu passo o glacê real aqui em volta para poder colar ele. Se ele não fosse oco, né, se tivesse com o fundo, então eu passaria o glacê real aqui, ok? Então mais um bolo pronto. Aqui eu vou centralizar ele, sempre com uma reguinha para medir certinho, para ver se ele tá tudo bem certinho. Mais um bolinho, esse aqui nós já tínhamos feito na outra aula. E aqui está nossa maquete de isopor, tá? Então, hoje nós falamos sobre pasta americana, massa elástica, massa de flores, só que só utilizei a pasta americana por enquanto. Nas próximas aulas eu vou utilizar a massa de flores, a massa elástica, vou estar explicando direitinho, ok? E é isso por hoje, a nossa aula. Depois nós vamos trabalhar nesse bolo inteiro, vamos fazer fazer flores, trabalhar com stencil aqui do lado, vai ficar muito lindo, tá bom? Mas isso vai ficar para a próxima aula. A aula de hoje é só mesmo como trabalhar e colocar a pasta americana, como preparar o bolo de isopor ou o bolo maquete para estar recebendo a pasta americana, tá bom?